Bom dia, graça e paz. Eu sou Marco da E Isabel. eu sou Isabel do Marco. Nós estamos reunidos aqui para mais uma manhã em família. Nessa manhã nós vamos estar refletindo sobre a palavra do Senhor, que nos fala sobre misericórdia em família. O Senhor Jesus, lá em Mateus 12, 7, nos diz: Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Então hoje o tema é sobre misericórdia. E o que é a misericórdia? A misericórdia é nós colocar o nosso coração no coração do outro. É buscar compreender o porquê que a pessoa está tendo aquele tipo de atitude. É buscar se colocar no lugar da outra pessoa, se isso for possível, né? Buscar entender o que está levando aquele comportamento. Porque o Senhor, na verdade, Ele nos coroou de graça e misericórdia, né? A palavra nos diz lá em Salmo 103, 4, diz que o Senhor nos coroa de graça e misericórdia. O que é esse coroado de graça e misericórdia? A graça é um favor imerecido. E a misericórdia é quando nós não recebemos o que merecemos. E esse é o centro do Evangelho, né? Lá em Oséias também, né, o profeta diz: Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então a gente começa a ver que não existe outra coisa que substitua a misericórdia, o perdão para com o próximo. Não adianta a gente pensar assim, não, eu vou compensar de alguma forma, ou vou querer. Não existe preço, apenas é a misericórdia, a graça e a misericórdia que a gente tem que ter um para com os outros. Precisamos entender a vontade de Deus. Se nós formos ver com relação aos mandamentos, lá em Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 28, nós vemos que um escriba chega diante de Jesus e questiona: Senhor, qual é o principal de todos os mandamentos? A resposta de Jesus, o primeiro mandamento, ele diz: o principal é escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Então, o primeiro mandamento, ama a Deus sobre todas as coisas. Mas, na sequência, Jesus deixa registrado: o segundo é: ame seu próximo como a você mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, nós precisamos estar amando o nosso próximo. E quando nós falamos de próximo, nós não podemos esquecer que o nosso cônjuge é nosso próximo. Nós não podemos esquecer, e talvez aí fique um pouquinho mais complicado, nosso sogro, nossa sogra é nosso próximo. Talvez esse seja mais fácil. Nosso filho é nosso próximo. Genro, nora, cunhados. Exatamente, todos eles são nosso próximo, estão próximos a nós, e quem mais próximo que as pessoas do nosso convívio. E eles todos, né, eles falham, como nós. Exatamente. E a grande questão é que essas pessoas nos desapontam muito mais do que um estranho. Nós sempre comentamos dentro das ministrações do curso de Casados para Sempre, se passar alguém na rua e te gritar um monte de coisa, você vai pensar: esse cara é louco, não me conhece, ou seja, não vai causar absolutamente nada em você. Agora, as palavras que o teu cônjuge vai lançar sobre você, isso são coisas que marcam, que muitas vezes desapontam. Pô, eu tentei agir da melhor forma, eu tentei ser super atencioso, eu tentei fazer o meu melhor, e mesmo assim meu cônjuge está me criticando, mesmo assim meu cônjuge não reconhece tudo que eu tenho feito. Ou seja, gera desapontamentos. E nós precisamos, dentro de um relacionamento, estar prontos para lidar com esse desapontamento. E a única forma de lidar com o desapontamento, biblicamente falando, de acordo com a vontade de Deus, é tendo misericórdia. Ou seja, quando nós nos colocamos no lugar do outro, quando nós enxergamos que, assim como nós falhamos, o nosso cônjuge também vai falhar. Assim como nós falhamos, nossos filhos também vão falhar. Assim como nós falhamos, nosso sogro, nossa sogra, nosso genro, nossa nora, também vão falhar. Então nós precisamos estar prontos a agir com misericórdia. O livro de 1 João, capítulo 4, versículo 20, nos diz assim: se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então nós precisamos olhar para essa palavra do Senhor. O que a palavra diz? Se eu não consigo amar o meu próximo, consigo amar a Deus, que eu não vejo?
sabendo que o mandamento de Deus, o segundo mandamento é amar o próximo como a mim mesmo. Primeiro, então, eu tenho que ter amor próprio, e tendo amor próprio, eu tenho que amar ao meu próximo. Preciso amar meu cônjuge, isso é uma decisão, isso vem da nossa vontade própria. Quem diz que não consegue amar é porque não se decidiu a amar. É uma decisão, né? Que nós precisamos tomar, que o Senhor espera que nós estejamos tomando. Acho que o maior erro também, né, que acontece dentro dos relacionamentos é quando a gente pauta o nosso relacionamento no sentimento. Eu não sinto que consigo perdoar, eu não sinto que consigo amar, eu deixei de amar. Na verdade, são tudo sentimentos. E o sentimento, ele é algo passageiro na nossa vida. A nossa vida, ela é feita de decisões. Nós temos que tomar um posicionamento de decidir. Vai decidir perdoar, vai decidir amar, independente de toda e qualquer situação. É uma decisão de andar junto, né? Não é algo que eu preciso enxergar mudança na vida do meu cônjuge para perdoá-lo. Não. Se nós vamos pegar o livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 21, diz assim, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Essa foi uma pergunta de Pedro diretamente para Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Creio que a maioria de vocês já sabe. Não digo que você perdoe 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, é mais intenso ainda. Se nós pegarmos o livro de Lucas 17, versos 4 e verso 5, diz assim, se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ou seja, provavelmente quando Pedro perguntou lá 7 vezes, deve ter lembrado, mas o Senhor nos diz que se 7 vezes nos procurar, nós devemos perdoar. E Jesus chega e diz assim, mas não só 7, 70 vezes 7. E já lá, quando eles colocaram, quando Jesus colocou essa situação para os apóstolos, o Senhor aumenta a nossa fé. E é isso, o nosso cônjuge falhar 7 vezes num dia, mas 7 vezes se arrepender, chegar e pedir perdão. O que a palavra nos mostra? Que nós temos que perdoar. Estar pronto a perdoar, né? Estar pronto a ter uma atitude de misericórdia e uma atitude de não cobrança. Exatamente, claro que existe um lado, se nós pegarmos o livro de 1 Pedro, capítulo 3, existe uma sugestão para as esposas, ou um mandamento para as esposas, existe um mandamento para os maridos. Para as esposas diz, igualmente vocês esposas estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa. E aí talvez alguém diga, não, mas meu marido conhece a palavra. Mas e se em algum ponto ele ainda não está entendendo a palavra o suficiente para ter uma conduta correta? Muitas vezes você vai precisar ter a sua conduta correta para que ele tenha a visão aberta. Muitas vezes vai ser em silêncio, muitas vezes o silêncio vai ser um silêncio momentâneo, de você não bater de frente naquele momento, mas esperar o momento certo para chegar e dizer, nós precisamos conversar. Preciso abrir meu coração, o que eu estou sentindo. Como a gente sempre bate bastante em cima, graças a Deus não temos bola de cristal, graças a Deus a gente não tem espírito de adivinhação. Então nós não vamos, e muitas vezes vai passar batido se você não falar, mas ter sabedoria, no momento certo de falar, o que falar, orar, buscar a direção de Deus antes. Mas isso também não fica só para a questão das mulheres. No versículo 7, diz, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil, por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Eu acho muito tremenda essa parte, fala a esposa como a parte mais frágil. Realmente, a gente, em comparação à força do homem, força física do homem, ela é maior. Mas nós mulheres, nós temos uma capacidade de suportar tantas coisas, né? Mas uma habilidade. Em compensação, em sentimentos agora, são muito na intensas. Emoção, a maioria das mulheres, né, são muito intensas. A gente vive o sentimento muito intensamente. E se o marido não compreende isso, viver a vida comum do lar, né? O dia a dia, se ele não busca compreender isso, pode gerar muitos atritos. E é o mais sério de tudo, que se nós pegarmos aqui finalzinho, diz assim, agindo assim as orações de vocês não sejam interrompidas. Ou seja, você já parou para pensar que as suas orações podem estar sendo interrompidas por você não viver a vida comum do lar, você não reconhecer
que assim como você é herdeiro da graça de Deus, a sua esposa também é herdeira da graça de Deus. E é o versículo que o Marco falou lá no início, né? Se você não ama o seu irmão que vê, como é que vai amar Deus que não vê? Então, na verdade, o que a gente vê é que aonde não há esse bom convívio, essa misericórdia, essa questão de decidir amar, perdoar, rompe o relacionamento com Deus. Né? Porque eu não posso dizer que amo a Deus que não vejo se eu não amo o meu irmão que vejo. Não podemos ter essa incoerência. Porque Deus, ele é o doador de toda graça, ele é o doador de todo amor. Né? O Romanos capítulo 2, versículo 4, nos diz assim: ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A bondade do Senhor nos conduziu ao arrependimento. A longanimidade, a tolerância, são palavras próprias do caráter de Deus e tem que fazer parte do nosso caráter. Exatamente. Nós temos que ter paciência também com o nosso cônjuge, assim como Tolerância. Deus tem tolerância conosco. E eu acho muito linda uma palavra que está registrada lá em Mateus 18, a partir do versículo 21, que nós já começamos a ler. Diz assim, ó, então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7 vezes. Jesus responde, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí Jesus usa uma referência lá para explicar isso. A partir do versículo 23, assim, ó, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E aí nós vemos ao longo dessa história que esse rei, quando o servo chegou, a palavra lá no versículo 26, assim, ó, então o servo caindo aos pés dele implorava, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Quando esse servo se colocou aos pés dele, o que aconteceu? E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, tendo misericórdia, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. E quantas vezes isso acontece? Quantas vezes Deus nos perdoa dos nossos pecados? Nós pecamos constantemente, nós erramos constantemente. Deus tem misericórdia da nossa vida. E aí, na sequência, nós vemos que esse mesmo servo que foi perdoado, ele sai e acontece exatamente a mesma coisa. Um conservo dele chega diante dele e pede que ele tenha misericórdia. Mas ele não tem misericórdia do conservo. E aí o que nós vemos? Que assim que foi levado ao conhecimento desse rei, a atitude desse servo, ele pega e diz, não, como tu não perdoastes, da mesma forma que tu foi perdoado, vai ser levado aos verdugos, você vai ser entregue aos verdugos. Então, os atormentadores, né? A tradução de verdugos é atormentadores. E quantas pessoas vivem em tormento? Vivem se sentindo oprimidas, sobrecarregadas, porque recebem o perdão do Senhor, que Deus é misericordioso, mas na hora do convívio não consegue liberar o perdão. E o mais sério é que se nós pegarmos a oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, nessa manhã, o que nós queremos é que você, assim como nós, vamos estar refletindo. Pense, nós temos liberado perdão, temos sido misericordiosos, temos amado as pessoas que estão próximas a nós, temos amado as pessoas da nossa família, e aí nós podemos colocar uma amplitude maior, temos amado cunhado, cunhada, temos amado sogro, sogra, temos amado pai, mãe, temos amado filho, filha, temos amado genro, nora, temos nos amado como casal, ao ponto de estarmos dispostos a perdoar assim como nós fomos perdoados. Estamos dispostos a isso? Lembrando sempre, né, que tanto o amor quanto o perdão, no nosso próprio português, isso é um verbo, é algo que expressa uma ação. Perdoar, amar. Perdoar e amar. É ações. Nós vamos agir, caminhar em cima disso. Exatamente. Não é um sentimento. Não espere ter um sentimento para tomar a decisão de amar e perdoar. Então, que nós possamos estar orando confiantemente diante do Senhor, o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado a minha esposa. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a minha sogra. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado os meus filhos. Ou seja, que nós estejamos cumprindo qual é a vontade de Deus. Que nós tenhamos misericórdia da nossa família. Que nós tenhamos misericórdia em família, que é o tema dessa manhã. E assim como também nós fomos alcançados, porque de repente você vive a situação
de conviver com alguém que ainda não foi alcançado pela graça do Senhor, que não entendeu a importância do andar em perdão e misericórdia. Continua tendo fé, assim como o Paulo falou em Romanos, né? É a bondade do Senhor que te conduziu ao arrependimento. Trata essa pessoa com bondade. Deixa a bondade, a tua bondade, a bondade do Senhor conduzir essa pessoa ao arrependimento. Exatamente. Nós oramos que Deus esteja dando sabedoria a vocês, que Deus esteja abençoando a família de vocês e que o perdão seja constante, essa decisão de perdoar, que o amor seja uma constante, essa decisão de amar. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.